Ao saudar e abraçar minha querida amiga líder do Sindicato dos Metalúrgicos e Metalúrgicas de Joinville, Maridete Pinheiro Soares, a socióloga Aida Silva, minha amiga do Pará, que atua com cargo no governo federal, a Dirceu Dávila, eu incluo vocês neste abraço, nesta saudação. Com muita gratidão pelas orações de vocês em favor da minha saúde, já me sinto bem melhor. Agradeço então também vocês ao apoio que têm dado aqui ao nosso programa Reflexão do Evangelho e aos dois canais, Cartas Proféticas e Espiritualidade Revolucionária, onde posto, nesses dois canais do YouTube, posto a mesma reflexão do Evangelho Dominical. Pois o Evangelho para este domingo, 16 de junho de 2024, é o de São Marcos, no capítulo 4, do versículo 26 ao versículo 34. E como sempre peço a vocês, deem pause aí, por gentileza, para ler esse trecho do Evangelho, que não é muito longo, só que para mim seria difícil lê-lo aos tropeços, e refletir aí com as pessoas que estão com vocês, de repente orarem um bocadinho, rezarem em torno deste Evangelho, para nos encontrarmos logo após a vinheta para a reflexão propriamente dita. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O que é que dá mais poder aos cristãos e às cristãs? Os sentirem confortáveis com bancos marcados e estofados em catedrais? Em templos com galerias onde se colocam os conjuntos musicais, órgãos, pianos, teclados, vozes melodiosas? Ou em templos que têm transmissões por canais como este aqui e por TVs, onde nos sentimos mais potentes, mais poderosos, mais expressivos, mais fortes? Será que quando olhamos os sacerdotes, muitos deles que gostam de se vestir com roupas finas, uma sobre a outra, independente do clima e do calor que se faça como no Brasil, isso me faz lembrar de um relato que o teólogo Leonardo Boff fez por ocasião de quando ele ainda exercia o ministério sacerdotal, em que ele foi ao encontro mundial em Moscou. Ele diz que ficou impressionado com as batinas, com as vestes de cardeais, patriarcas, bispos, sacerdotes, ordens religiosas, um verdadeiro desfile de ouro, de luxo, de requinte. Será que isso é poder? Será que isso é potência da fé? A fé precisa dessas coisas para se afirmar? Ou é o caso, por exemplo, daqueles bispos, padres, pastores, que frequentam o Congresso Nacional para se articular e abocanhar as verbas do orçamento para ONGs suas, criadas para capturar dinheiro público e assim aumentar cargos de secretarias, secretários, secretárias, jornalistas em suas verdadeiras empresas? Isso é potência na fé, é poder. Se nós lemos
com atenção, como vocês fizeram aí, o evangelho é este aqui de São Marcos, no capítulo 4, o capítulo chamado das parábolas, nós veremos que nada disso importa. O que importa aqui são ensinos de duas parábolas que nem se referem a igrejas, a hierarquias, a clero, a ostentação, a espetáculo, a luxo, seja lá o que for. São duas parábolas pequeninas. Uma delas se refere à semelhança do reino, e somente esta palavra aparece, do reino com um agricultor, com um trabalhador que lança as sementes na terra para depois esperar, acordando uma noite, no outro dia deitando novamente, sem entender como se dá esse processo da germinação de uma semente que contém tudo, absolutamente tudo, em potência da planta que ela será. Se é trigo, ela contém tudo no interior da semente. Os caules, os ramos, as folhas, as espigas e depois as próprias sementes novamente. Segundo o ensino de Jesus, isto é potência. Ele disse que o reino é semelhante ao homem que lança as sementes e deixa implícito que é também semelhante às próprias sementes que crescem misteriosamente no silêncio da terra enquanto o homem aguarda para o momento para a colheita, a maturação para a colheita. Jesus assemelha ainda o reino de Deus com um grão de mostarda. O menor grão entre todos os outros no planeta, que, no entanto, lançado à terra, é trabalhado silenciosa e misteriosamente pelo próprio planeta para se transformar numa planta expressiva com ramos capazes de acolher os pássaros de todas as partes que ali se aninharem, na sombra ou para bicar as suas folhas. O reino de Deus é parecido com esse grão de mostarda. Estas duas parábolas pequeninas foram dirigidas a três grupos: um público maior, um público menor e um punhadinho de pessoas. Primeiro, Jesus contou para uma multidão na Galileia, lá nas proximidades do lago da Galileia. E ele assemelhou o reino de Deus que ele trazia para realizá-lo no ser humano, com a participação do ser humano semelhante a esse que lança a semente. Ele comparou este reino com a potência destas sementes, que silenciosamente cresce, se enraiza, se alimenta nas próprias pessoas, se configura nas vidas das pessoas e produz frutos a partir da assimilação que as pessoas fazem deste reino.
Jesus não comparou com nenhum poderio, seja militar, judicial, legislativo, seja lá o que for. Mas também comparou com um grãozinho de mostarda, que é capaz de crescer, se transformar em alimento e é capaz de acolher ainda. Esta parábola é um exemplo de que o reino de Deus não é excludente e discriminatório. Como dizem comentaristas, estas aves, estes pássaros que se aninham aqui, são os povos. Ou, na linguagem aqui do Novo Testamento, são os gentios, ou, se quiserem, os pagãos. Não são os certinhos fariseus e sacerdotes do povo judeu, mas os que se achegam a este reino. Então até aqui eu falei no reino, não falei em igreja. Fique bem claro para não confundirmos reino com igreja, e nem reino com religião. E eu me referi a 3 públicos. Um deles é a multidão com a qual Jesus convivia para anunciar justamente este reino. Para lançar, como ele mesmo fosse o semeador, o agricultor, as sementes nas vidas das pessoas. Fazê-lo acontecer nas vidas das pessoas. Para exemplificar, lembremos-nos da reflexão do domingo passado, do Evangelho do domingo passado, quando Jesus disse claramente aos fariseus e aos proprietários de terras e do milharal, de que o ser humano é maior do que o sábado. O sábado foi feito para o ser humano e não o ser humano para o sábado. Isto é, o ser humano é mais sagrado do que as mais sagradas leis, os mais sagrados símbolos culturais criados pelo ser humano. Ele, o ser humano, é mais sagrado. Isso é coisa do reino. As igrejas nem sempre agem assim. Elas discriminam entre aqueles que são, aqueles que não são, aqueles que podem, aqueles que não podem, aqueles que entram e aqueles que saem. Como eu também me referi na reflexão do domingo passado. O ser humano vale mais que qualquer coisa, que moeda, que terra, que milharal, que produção, que comércio, que troca. Então é o reino que valoriza as pessoas. Outro exemplo nós vimos também no domingo passado, que vocês podem rever com mais detalhe, porque tratamos especificamente disto. Foi de quando Jesus falava numa casa e a multidão chegou, e chegaram os parentes dele, que o chamaram de estar fora de si. Depois chegou a mãe dele, com os irmãos dele, as irmãs dele, que o chamaram para fora da casa. E avisado que a mãe dele estava ali com as suas irmãs e os irmãos, ele disse: vocês são a minha mãe, vocês são os meus irmãos e as minhas irmãs, são a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs, todos os que fazem a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que todos se reunissem como ali se encontravam as pessoas reunidas em torno dele, o Messias, o centro do reino, estava ali, dentro de uma casa de pescadores, de trabalhadores. Este é um exemplo também. Com isto, Jesus rompeu também a noção de família como valor consanguíneo. E as pessoas se colocarem umas às outras em determinados lugares desse mundo porque são parentes. E acharem que eles têm mais direitos que os outros. Para Jesus, o que importa é que estejam com Ele, ao redor dele, que o escutem e que realizem a sua palavra. Isto é o reino. Não é igreja, é reino.
que Jesus rompeu também a noção de família enquanto prática de um autoritarismo verticalista, dos que são mandados por um chefe, por um pai, que manda em todos, depois por um irmão mais velho que manda nos irmãos mais novos, nas irmãs mais novas, e o pai manda em todos, inclusive na mãe, podendo até trocá-las de acordo com a cultura romana da época. Ele podia até trocar a mulher por outra, por produtos, por coisas. Esse modelo de relação social não tem nada a ver com o reino, que tem a ver, são esses que fazem a vontade do Pai, que aí estão. Estas são as sementes que produzem silenciosamente, no íntimo, no mais profundo do ser humano, o próprio reino. A igreja não faz isso. Esta parábola foi contada para as multidões. A segunda parábola também para as multidões. Sendo que a segunda parábola tem um item significativo dirigido ao judaísmo, aos judeus da época, que se encontravam extremamente desolados, abatidos, desanimados, porque tudo que era deles tinha sido destruído. Tudo que representava poder para eles, amparo para eles, tradição, escora, segurança, fora colocado abaixo e incendiado, como o templo de Jerusalém e a própria cidade de Jerusalém e muitas outras destruições pelo interior. Tudo pelo Império Romano. Perderam muitos perderam suas sinagogas, suas referências de fé e de identificação. Então esta parábola quer dizer para eles, olha, o cedro, como anuncia o profeta Ezequiel, quebrou. Não existe mais, mas existe aqui um pé de mostarda que cresce para dentro de nós. Não precisa da aparelhagem das muralhas, das proteções militares. Não precisa daquelas tradições todas. Está aqui, ó, simples e crescendo no nosso meio. Isto era para consolar também muitos judeus, muitas judias que acabavam por se converter ao reino, já que perderam a esperança no Messias que eles esperavam e que não identificavam com Jesus. Agora o encontravam no reino, aqui e agora, no meio de todos, na Palestina. Este foi um primeiro público. Um segundo grupo, anunciado aqui pelo Evangelho de São Marcos, eram os discípulos. Aqui o Evangelho entrega quando diz que Jesus falava para todos em parábolas. E quando se encontrava sozinho com seus discípulos, ele as explicava. Ali os detalhes, ali as definições, ali a fundamentação, ali o significado mais eloquente do poder da semente do reino que cresce, tudo era explicado. Porque os seus discípulos eram a origem dessas sementes. Seriam os semeadores e cuidadores dessas sementes, enquanto aguardariam a sua maturação para a colheita definitiva. Então isso fica claro que a fé, a partir do reino, tem um cuidado especial com a formação, com o aprofundamento, com a escavação superficial para enraizar mais fundo possível a fé, para que as sementes produzam
inabaláveis, como veremos adiante que ocorreu. O reino precisa se aprofundar. O reino não sobrevive na superficialidade. O reino não sobrevive com aquelas confusões todas que eu mencionei ao introduzir a nossa reflexão. Mas havia um outro público. Esse público se encontrava distante dali do momento que Jesus contou essas parábolas e do lugar. Se encontrava em Roma. O Evangelho foi escrito muito provavelmente, há quase um consenso de que, da pesquisa, que ele tenha sido escrito em Roma. E tem a influência de Paulo, o apóstolo. Lá pelo ano 71, mais ou menos. 70 a 73. E esta comunidade que existia em Roma, ao produzir este evangelho, conversando com muitos que escutaram estas parábolas ao vivo, presencialmente com Jesus na Palestina. Entre eles, o apóstolo São Pedro. Lá eles se alimentavam porque eram um grupo sementeiro dos mais preciosos. Sementes mais preciosas. Mas era um grupo pequeno, um grupo de mais ou menos 25 pessoas, no máximo. Cercado de tudo que era poderio destrutivo, como a cabeça do Império Romano em Roma. Com a legião militar mais poderosa do mundo. Com o Senado romano em briga. Com o imperador devasso. Com acusações de que tinha incendiado Roma em 64. Esses cristãos eram violentamente perseguidos. É como se os inimigos quisessem enfiar as mãos na terra, nas vidas deles, e arrancar-lhes a semente do reino. E ao ler o Evangelho, ao ouvir o Evangelho, se fortaleciam imensamente, diminuindo a comparação com dois problemas sérios. Um deles com a ameaça do Império Romano, que era constante, visto que o grupo era composto, por sua grande maioria, por escravos. E não havia alforria dos escravos. A alforria era feita na comunidade. A libertação era feita na comunidade. Todos se transformavam em irmãos e não havia senhor e escravo entre eles. Então era preciso se fortalecer profundamente como as sementes que se trabalham, se germinam, se fortalecem, se aprofundam para enfrentar todo este mundão adverso. E o outro risco, outro perigo, era a pregação de que Jesus viria logo, que realizaria a parousia, a segunda vinda. A parábola da semente é cautelosa ao dizer que o semeador não sabe a hora em que tudo se aprontará com as sementes e o ponto e o momento em que elas deverão ser colhidas pela foice do trabalhador. Então há que fazer o trabalho, há que se entregar, há que se dedicar, há que se consagrar para fazer o reino acontecer. Em plena tragédia como era Roma, em plena ameaça à preguiça como era a pregação violenta, apocalíptica de que o mundo acabaria com o incêndio de Roma e com todas as destruições que aquele império provocava. Então, essas duas parábolas, ao serem lidas, eram extremamente consoladoras. Fortaleciam, como que aguavam as sementes do interior da terra, ou
o reino nas pessoas mesmas, que comungavam, que oravam, que liam a Sagrada Escritura, que se instruíam mutuamente. Isto as fortalecia, tornando-as inabaláveis, como a história registra. Isto é o reino. Não é assalto, não é roubo de dízimo, é o reino. Não é luxo, não é estrondo, não é show, não é exibicionismo, mas é o reino silencioso que se fortalece, se robustece, se enraiza profundamente para nos reforçar e assim continuarmos a grande missão, independente de quando nós mesmos feneceremos. Fazemos sempre o nosso trabalho. Como disse o Cidinho, um líder de São Paulo que eu entrevistei, ele disse, lembrando Padre Júlio Lancelotti, que Padre Júlio Lancelotti teria dito: olha, eu luto, mas eu sei que não vencerei. Mas eu luto porque eu sou fiel. Eu luto para ser fiel. E é essa a disposição das sementes. Não para receber recompensa de parousia, de segunda vinda. Não para receber trocas do reino, mas por esta afirmação eloquente, muito destinada às sementes, que são sementes para serem frutos. Nós somos do reino para sermos parte deste reino que cresce e deve crescer em nós e no meio da humanidade. Que assim seja contigo, meu irmão, minha irmã. Que essas duas parábolas te consolem, nos consolem. Nós vivemos uma crise estrondosamente gigantesca agora. Já se fala em viagens de submarinos nucleares. Já se fala no grau máximo da guerra e da destruição. Sem nos esquecermos que vimos falando há muito tempo do abandono das pessoas mais vulneráveis. Como vimos acontecer com a crise climática provocada. Nós vivemos uma crise e precisamos nos consolar. Mas não nos consolar para consumo próprio, mas para nos fortalecermos na prática da germinação do reino. Que isso aconteça contigo, meu irmão, minha irmã. Que isso te levante, que isso nos erga, que isso nos fortaleça de verdade, para sermos sempre essas germinações do reino acontecendo no meio do mundo que Jesus tanto ama. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai, que também é Mãe, e a comunhão do Espírito Santo, que é o sopro divino, a Santa Roá, sobre essas sementes que germinam em nós, sejam contigo, meu irmão, minha irmã, agora e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.